Oi, e aí, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Não tenho mais água, mas não esqueça de beber água, tá? Tem mais água, gente, porque já secou os copos tudo. Ó, as garrafas tudo seca. E daí, eu não fui encher. Mas é isso. Bebam água, tá? Ah, tô vendo um gole. Tem um gole. Não, gente, não tem. Não tem. Mas bebam água, tá? Gente, eu comecei a fazer isso realmente pra vocês terem a consciência que a água, gente, a água é vida, né? E a gente precisa estar bebendo sempre água e tudo mais. Então, acho que é um lembrete também da gente estar gravando vídeo, da gente estar postando nas redes sociais, gente. É tão simples você comprar uma garrafinha, um copo, né? E beber água durante o dia, tá? Mesmo a gente sendo tão ocupados, né? Ele tem tempo de beber água. Mas é isso. Bebam água. Vamos conhecer mais uma história de um santo franciscano para que vocês possam se inspirar e também conhecer a vida dos santos, né? Em vez de ficar falando mal da vida do vizinho, sabe? Você de tardezinha sentar na calçada e ficar falando mal da vida do vizinho. Pega a sua Bíblia, vai ler sobre a vida de Jesus. Pega um livro e vai estudar sobre a vida dos santos, tá? Abre aqui o YouTube e fica escutando os meus vídeos sobre a vida dos santos, que tem mais futuro, né? Do que ficar falando mal da vida do vizinho. São Pedro Batista Blasquez. Eu acho que é assim que fala esse nome, Blasquez. Se não for, vai ser assim, tá? Ele foi, gente, um sacerdote e mártir. Eita! Agora deu o celular caindo aqui. Sacerdote e mártir da Primeira Ordem. Gente do céu. Pronto. Ele nasceu na Espanha, estudando nas melhores universidades de Salamanca, filosofia e teologia. Quando ele terminou, ele já entrou para a OFM, Ordem dos Frades Menores. Contrariando sua família, que não queria isso para ele, né? Como sempre, os pais, né? Pais. E em 1580 ele foi para o México fundar casas de missões. Gente, essas casas de missões, o que é que são? É quando, né, você pertence a alguma ordem ou até mesmo a alguma comunidade, né, algum grupo da igreja, e você é enviado em missão para um país, para um lugar, para você difundir a missão naquele lugar. Então ele foi para o México difundir a missão, né, levar o carisma franciscano e fundar casas de missões. E dentro dessas casas de missões, né, pode ser que surgem outras pessoas que queiram ser padres, ou as clarissas, né, as meninas que queiram seguir a vida religiosa, ou até mesmo da terceira ordem, né. Então, quando eu vou falar aqui para vocês, gente, eles foram fundar casas de missões, foram em missão e tudo mais, significa isso, né, difundir o carisma. Já pensou, gente, se eu fundar casas de missões franciscanas? Quem sabe, né, porque eu também sou franciscana. Então, ele foi, né, em 1580 para o México, fundar essas casas de missões. Em 1583, ele foi para Filipinas, né, e a missão dele seria ser o superior, né, dos frades. E lá também ele difundiu o carisma franciscano e fundou também alguns hospitais. E ele também defendia muito os povos indígenas, tá? Então ele foi aquele que lutou, que evangelizou também os povos indígenas. Já no Japão, né, ele foi enviado com 5 confrades para a missão também, para difundir a missão, né, o carisma franciscano lá no Japão. E lá, gente, eles fundaram um convento, 2 hospitais que atendiam os pobres e os leprosos, casas franciscanas em Osaka e em Nagasaki. Então também ele fundou essas casas, né, franciscanas lá no Japão. E como o Japão já é um país muito famoso, né, pela perseguição dos cristãos, ele também foi mártir, ele também foi preso e foi martirizado junto com 25 cristãos no dia 8 de dezembro. Quando ele estava sendo morto, né, no caso crucificado, ele estava exortando outros cristãos. Calma, dicção. E quando ele estava sendo crucificado, não vou cortar não, gente.
Enquanto ele estava sendo crucificado, ele estava exortando, né, os cristãos que estavam ali vendo seu martírio, evangelizando, e também ele perdoou aqueles que estavam fazendo isso com ele. Seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele perdoou os carrascos. No dia 8 de junho de 1862, ele foi canonizado pelo Papa Pio IX. E é isso. São Pedro Batista Blasquel, sacerdote mártir da Primeira Ordem de São Francisco de Assis, rogai por nós. Espero muito que você tenha gostado dessa história. Desculpa aí minha dicção, tenho que treinar mais. E é isso, paz e bem.